Tecnologias. Estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Atrasei um bocadinho aqui. Uau! Então, aquele respira é para mim agora. Respira fundo. Tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Sejam bem-vindos. Agradeço a presença de todo mundo já. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Soraya Mariani. Lembrando que a formação de guardiãs de círculos de mulheres, ela nasceu fazem 8 anos. Ela foi a primeira formação que nasceu como um curso livre aqui no Brasil. Ela foi levada lá para Portugal, depois ela veio aqui para o Brasil. Então, no formato online, que ela é mais nova, mas mesmo assim ela tem aqui os seus, eu não sei se é 3 ou 4 anos já, mas tem mais de 1.000 alunas aí que passaram por essa formação, mais de 2.000 entre formação no caráter entre online e presencial, e essa jornada eu já mudei muito o conteúdo, a metodologia, tá? Sempre preservando os valores que não mudam, né? Isso faz parte de quem eu sou, do trabalho que eu realizo. Então, isso é muito importante. Então, o porquê que essa formação ela é tão importante? Porque essa formação, ela não só é uma jornada que te ajuda a trabalhar com outras pessoas, ela é um caminho muito bonito de autoconhecimento, que te traz chaves poderosíssimas, que falam sobre autoamor, sobre autovalorização, sobre autoconhecimento, e não de um lugar clichê, de um lugar que simplesmente diz para você que você precisa se amar, né? Descartando todos esses lugares que a gente visita e revisita todos os dias, em que a gente se sente inseguro, em que a gente se sente incapaz, em que a gente faz parte de uma sociedade hoje em que a gente é praticamente obrigado a ser feliz, em que a gente é praticamente obrigado a estar o tempo todo bem, e que a gente é praticamente obrigado, né, a ter sucesso. Aí, sucesso é sinônimo de estar com a nossa BMW do lado. Não estou falando que não é bom, tá, ter tudo isso, mas estou falando o quanto é pesado tudo isso. Então, essas formações que eu trabalho, todas elas buscam também esse lugar de trazer conteúdos que possam também, simultaneamente, nos trazer um olhar para dentro, além de nos preparar para trabalhar com um grupo, né? E isso é uma fala muito comum de quem participa das minhas jornadas, tá? De todas as jornadas. Então, é um movimento, né? Lembrando que o Círculo de Mulheres é um movimento mundial. E essa formação em específico, atendendo as perguntas que chegaram muito nas caixinhas, né? Ela tem um propósito de despertar, tem um propósito de nutrir e de formar guardiãs facilitadoras, conscientes, né, e preparadas para liderar, né, um círculo sagrado de mulheres, de homens, ou misto, né, ou até mesmo trabalhar com crianças de uma maneira amorosa, de uma maneira consciente, de uma maneira íntegra, criando um espaço seguro e contínuo e ético, né, para essa investigação do feminino, né, para essa tomada de posse, esse empoderamento de dons, né, para uma vida mais plena de realização, né, que a gente se abra para esse lugar ilimitado, tá? Para que a gente possa despertar cada vez mais mulheres, né? Porque tem uma dor que é de gênero,
para a sua feminilidade livre, para a sua feminilidade selvagem, para liderar um trabalho de uma maneira autêntica, de uma maneira selvagem, liderando um círculo de uma maneira autêntica, íntegra e responsável. Isso é muito importante, proporcionando sempre um espaço acolhedor, de autodescoberta, de autoconhecimento, de sororidade, realmente desmistificando também essa sororidade. E quando eu falo desse feminino, eu falo de uma forma radicalmente nova, trazendo o porquê que a maioria das mulheres se sentem exaustas, como, por exemplo, eu hoje. Por que eu estou tão cansada? E por que isso gera um desequilíbrio? E esse desequilíbrio me coloca distante do quê? Da minha potência. Claro que eu tenho um lugar onde eu vou me restaurar. Então, eu tenho a minha terapeuta, eu tenho a minha fisioterapeuta, eu tenho o meu pilates, eu tenho a minha caminhada no parque, eu tenho todos esses lugares e essas pessoas que me restauram. Hoje eu tenho uma equipe aí brincando de 7, 8 profissionais que me ajudam a manter essa pessoa que, né, se compromete em fazer um trabalho que sustenta aí, querendo ou não, 1.500 mulheres, pessoas, né, 30 pacientes por semana. Então, assim, como manter isso tudo e ser íntegra comigo mesma? Então, né, como você fazer tudo isso, mas e quando eu estou exausta, o que eu posso fazer? Então, trazer na formação, eu trago esse entendimento, né? Essa possibilidade, como chegar nesse equilíbrio de uma maneira, né, mais potente, mais autêntica, alinhado, né, a essa natureza selvagem, né? E qual foi o caminho que a gente percorreu? Eu falo muito disso na formação para chegar onde a gente está hoje, que resultou nesse profundo desequilíbrio, nesse distanciamento dessa dimensão feminina. E na formação eu trago muito, né, eu clareio muito, digamos assim, por que a gente está tão suscetível a essas pressões sociais, a esses impactos, e o que isso significa na nossa saúde física, na nossa saúde psíquica e nas nossas relações. Então, como acessar a tua dimensão feminina de uma maneira prática, transformadora, de uma maneira profunda, mas a sua maneira de ser e de se relacionar com o mundo, do seu jeito. Tudo isso eu fui trazendo para a formação, né? E como trilhar, né, esse caminho para esse reequilíbrio, esse resgate da sua essência, da sua confiança, da sua autoestima. Então, todas as mulheres que passam pela formação, isso eu vejo pelos testemunhos, né, que as mulheres dão, pelos vídeos que elas fazem, elas falam que saem desse processo vivenciando, né, elas vieram muitas vezes buscar uma formação para prepará-las, né, como formadoras. É só vocês entrarem no site, né, tem muitos vídeos, né, tem muitos que não foram colocados ainda, mas elas saem vivenciando transformações reais na vida, né, delas, né, no dia a dia. Qual que é o conteúdo programático desse curso, dessa formação? A primeira aula dessa formação, eu falo um pouquinho, que é o tema dela, é o Círculo de Mulheres como meio de transformação. Eu falo sobre o Círculo de Mulheres como um movimento de espiritualidade feminina. Eu conto sobre esse movimento social, político, econômico, e como ele reflete. Eu trago essa questão também do empreendedorismo feminino. Eu falo também sobre o Círculo de Mulheres como um espaço de cura, desmistificando um pouco sobre a questão terapia e terapêutico. Muitas pessoas me perguntam, Soraya, para fazer um círculo de mulheres eu preciso ser psicóloga? Então eu explico mais sobre isso,
tá? Então, os homens também, né? Esse curso ainda não foi aberto para os homens, mas assim, tem muitos homens me perguntando se existem círculos masculinos. Sim, já existem muitos círculos masculinos, existem muitos movimentos, e eu acho bárbaro isso está acontecendo. Nessa primeira aula eu também falo sobre a medicina do círculo e a cura, né, nos níveis físico, emocional, social, espiritual. Então eu trago também um pouco desse aspecto científico, falando sobre campo mórfico, trazendo algumas teorias sobre o que é fenomenológico. Eu falo também sobre a visão, missão e valores, como construir isso no seu próprio, né, círculo. Eu falo sobre ciclicidade, né? Como despertar esses valores. E aí a gente vai, né, para a segunda aula, em que eu trago a ressignificação, né? Lembrando que toda aula tem material de apoio, e não é pouco material, é muito material. A segunda aula eu falo sobre a ressignificação da Sagrada Sabedoria Feminina. Então eu conto um pouco, eu trago um pouco sobre esse reflexo do patriarcado, sobre os termos propriedade, dominação, machismo, as consequências de uma forma sistêmica, né, para essa essência feminina, não querendo encontrar culpados para isso, mas qual a responsabilidade e como a gente pode fazer diferente agora, né? Como trilhar uma jornada saindo da vitimização. Eu trago também, né, esse aspecto desses condicionamentos que a gente tem, trazendo alguns pilares do empoderamento feminino. Tá? Isso é muito importante, e essa reconexão com esse arquétipo da mulher selvagem, tá? A terceira aula, ela é dividida, né? Então, eu trago a terceira aula eu acho que são 2 aulas, eu acho que é isso mesmo. Então, na primeira aula, são 2 aulas sobre psicologia feminina, o feminino ancestral. Então, eu trago a psicologia arquetípica, para isso eu trago um embasamento, né, Primeiro eu vou para a parte arqueológica, Marija Gimbutas, eu trago um pouco da história, né, da cultura matrifocal, o funcionamento do mito por Mircea Eliade, a antropologia da mulher, a psicologia de uma maneira arquetípica, trazendo um pouco dos conceitos. Não é um curso de psicologia, mas eu trago os conceitos, porque a gente não ativa um arquétipo, não funciona assim. Tá bom, gente? Não, cuidado com essa linguagem, tá bom? Cuidado, fica atenta, né, com essa linguagem. Quando se fala de psicologia, se você não estiver usando uma linguagem da psicologia, tudo bem, tá bom? Então, a gente fala sobre a imagem da grande mãe como arquétipo. Aí eu vou para a segunda aula, que é integrar, então eu trago os arquétipos, o que é, né, o inconsciente coletivo. Aí eu trago a roda da deusa, e aí a gente traz uma série de deusas que vão trazer o equilíbrio para o que está desequilibrado, trazendo alguns arquétipos, fazendo essa leitura através de um estudo, que é o livro da deusa interior, e como conciliar. E aí eu vou para a quarta aula, que é a Sagrada Sabedoria Feminina, que eu falo sobre a dinâmica das deusas. Eu continuo trazendo uma leitura da mitologia pessoal. Então, eu trago um pouco de uma leitura para a sua vida pessoal, como trabalhar com isso tudo. Isso é muito importante, como saber usar isso tudo, tá? Como saber usar isso tudo. Para quem está aqui no YouTube, obrigada. Para quem está no Instagram também. E aí eu entro em um tema que eu já fiz algumas lives falando e me aprofundando um pouco mais sobre a liderança Shakti, atuando, né, sobre a importância da liderança Shakti. Então, essa liderança em um lugar não só para as mulheres que trabalham com os círculos de mulheres, mas mulheres que lideram trabalhos dentro de hospitais, dentro
escolas, porque a liderança aqui não é apenas uma liderança em círculo de mulheres. Esse curso não é só para isso. É para você que trabalha com grupos, tá? Então eu falo sobre essa importância da sustentabilidade, do autoconhecimento, o equilíbrio entre feminino e masculino, não como gênero, mas como energia arquetípica, né? O poder da vulnerabilidade como coragem. Então eu trago um pouco, né, hoje falando de alguém que para mim é referência, a doutora Brené Brown, então eu trago um grande conteúdo sobre isso, e continuando sobre liderança Shakti, eu entro então com a jornada heróica, né, trazendo primeiramente a Joseph Campbell, e depois eu trago a Maureen Murdoch, que foi uma estudiosa de Campbell, trazendo essas duas leituras. Então, como fazer a jornada do herói? O que é a jornada do herói? Deixa eu arrumar aqui. A jornada do herói é uma jornada baseada no estudo do Joseph Campbell, que é uma jornada em busca de algo, né? Em busca de externa, né? Que você tem que encontrar sua bliss e depois você retorna. E aí a Maureen Murdoch, que foi uma apreciadora, estudiosa de Campbell, ela e também uma consteladora, ela criou uma jornada da heroína, inspirada no trabalho de Campbell, mas uma jornada interna, que tem outras etapas e que faz parte de um outro movimento diferente, não é para fora, é para dentro, que é bem interessante. Então eu trago essa forma e modos diferentes de fazer essa jornada, tá? E aí a gente chega na 7ª aula, onde eu trago os saberes femininos, a curandeira contemporânea, as sacerdotisas, desmistificando também esses termos, essa ritualística da mulher sábia. Então, eu trago essa jornada da heroína como uma maneira ritualística de você se conectar com esses saberes femininos. Então, qual é o passo a passo dessa jornada? O que é essa estrada de provações? O que é a experimentação do sucesso e a decepção? Quais são esses 10 passos, né? Que é bem interessante. E aí eu vou para a 8ª aula, né, que é a tenda vermelha, que na realidade eu divido ela em várias partes, que é um tema que hoje, né, eu falo há 25 anos sobre tenda vermelha, gente, eu e mais milhares não, umas 5, 6 mulheres por aí, né, não, um pouco mais. A gente já falava de ciclicidade feminina lá atrás, mas hoje tem ginecologistas falando, não é verdade? Mas mandala lunar, para mim, já é algo que eu falo há 25 anos, né? Então, tipo, eu sou a véia da mandala lunar, tá? Então, para mim, esse tema é algo que agora eu já estou criando um mandala lunar para trabalhar na menopausa, para usar nesse outro momento. Então, é super importante, mas o que é a tenda vermelha? O que é isso? Como os povos nativos norte-americanos usavam e usam a tenda, como ativar essa capacidade visionária da tenda, quais são os mistérios do sangue sagrado, a mulher cíclica, a mulher contemporânea, como usar esse ensinamento tão ancestral, a menstruação, mas com o direito de você ter escolhas, tá? Então, o feminino não, a mulher não se resume a útero, a saia, e tá? É muito importante isso. A mulher não se resume a pintar ou não pintar cabelo, tá bom? A gente pode observar todos os padrões construídos, mas não construir outros padrões para que ela, de novo, entre numa caixinha. Tá? Então, eu falo sobre essa voz do útero, essa memória celular que existe no nosso corpo. Na aula 9, eu continuo falando sobre ciclicidade,
sobre a mulher lunar, sobre os arquétipos. Aí eu trago um pouco da leitura, né, dos arquétipos, dos mistérios da mulher, dos ritos de passagem, conhecendo e celebrando, né, desde lá da menarca até a gente chegar na menopausa, né? Então eu vou contando como celebrar, aí eu trago essa ecologia feminina, essa força da mulher, os métodos, né, contraceptivos, a fertilidade consciente. São 4 aulas só sobre a tenda vermelha, né? O papel do masculino, o altar menstrual, a sexualidade sagrada, a fertilidade consciente. Então, são 4 aulas. Aí eu entro na 10ª aula, que eu trago o xamanismo matricial, que é o meu estudo, o Conselho das Anciãs das 13 Luas, que eu publiquei, inclusive, um oráculo sobre esse estudo, que é maravilhoso, que já vendeu mais de 5.000 unidades, que está aí na Amazon, está no mundo todo hoje, em que eu trago os pilares do xamanismo matricial, conto um pouco sobre o mito, sobre quem são essas avós, o que é esse clã, o que isso tem a ver com os círculos de mulheres. Aliás, cada uma das aulas eu vou trazendo, né, um conteúdo e fazendo uma relação com, obviamente, com a proposta, né, ou o propósito dessa formação, senão não faria nenhum sentido, tá? A 11ª aula eu entro, sim, obviamente, na sombra do círculo de mulheres, no conceito de sombra dentro da psicologia junguiana, e se isso é importante, quais são as principais armadilhas, sobre o aspecto da constelação, a lei de precedência, sobre quais as chaves para a gente ter um círculo funcional. Na 12ª aula, eu entro nessa parte do poder mágico, aquilo que transcende, né, esse conceito também que a gente poderia denominar, falando sobre a psicologia, vamos usar a palavra que transcende mesmo, né? Mas eu trago também a didática da guardiã, qual o passo a passo para você ter uma boa didática, que conhecimento prévio, né? A necessidade de concatenar que você tem, que é normal, como lidar com as expectativas das pessoas que te buscam, realmente é uma profissão para você, né? Então, como ensinar para um adulto, como ensinar para uma criança. Quando a gente vai para a 12ª aula sobre essa metodologia, eu falo sobre como formar, como sustentar, qual que é a estrutura, eu dou um roteiro básico para você criar o teu próprio círculo. Tem uma metodologia, e a gente chega na 13ª aula, o círculo como medicina, o que é o arquétipo da mulher selvagem, eu trago um pouco da medicina do chale, as faixas de quadril, a vaporização do útero, o cacau. Aí a gente entra na 14ª aula, a teia de conexão circular, então eu falo sobre as constelações, sobre campo mórfico, conto um pouquinho, né? E aí eu trago essa avaliação do círculo, uma reformulação, e tem um TCC no final, né? Mas o TCC não é um trabalho de conclusão de círculo, na realidade é você avaliando o meu trabalho, essa teia de conexão circular em que você diz para mim o que você achou, o que você sentiu do meu trabalho, você preenche um formulário para você receber o seu certificado, você me dá um feedback do que você sentiu no seu trabalho, do como foi a tua experiência, do como você se sentiu nessa formação. E aí tem a 15ª aula, que é um rito de passagem, né, que eu falo sobre a sacerdotisa contemporânea, que eu falo sobre os arquétipos da curandeira, da mestra, da guerreira, da visionária. E aí tem as aulas extras, né? A gente tem ainda um monte de aulas extras com profissionais super qualificados,
aulas muito bonitas, que eu não vou falar sobre elas aqui agora, mas assim, é um curso muito completo, muito bonito. Eu tenho certeza que quem não fez ainda vai amar fazer.